doutora Bárbara, ela é médica geneticista com residência médica pelo Hospital das Clínicas da UFMG, mestranda em saúde da criança e do adolescente pela UFMG, sócia e fundadora da Multigenetics, consultoria e atendimento em genética médica, geneticista assistente da Neoclínica Oncologia e Genética. Obrigada, Thaís. Pode Vamos lá, começar. então. Bom dia, pessoal. Hoje eu queria falar um pouco, nesses breves minutos que a gente tem, sobre as síndromes hereditárias de predisposição ao câncer, de mama e ovário, principalmente, né? Eu quis explanar um pouco sobre a oncogenética mesmo, sobre as síndromes hereditárias de predisposição, e a gente vai seguir falando um pouco mais especificamente sobre as síndromes de predisposição associadas a mama e ovário. Para a gente começar a falar sobre oncogenética, eu gostaria de explicar um pouco melhor sobre os padrões de herança associados à doença neoplásica, né? Então, como já foi introduzido, né, de forma excelente pelo Dr. Benedito, existem basicamente duas formas da doença neoplásica acontecer em relação à sua base genética. E eu já queria começar soltando essa polêmica, né? Que todo câncer é uma doença genética. Eu sempre digo isso para o paciente quando ele chega, quando ele é encaminhado pelo oncologista, pelo mastologista, para o atendimento genético, eu sempre digo isso. Todo câncer é uma doença genética, né? Tem que existir uma variante, tem que existir uma mutação em algum lugar, para que haja aquela alteração celular de divisões descompensadas que gera o processo neoplásico, o processo tumoral, inclusive quando a gente fala sobre tumores benignos também. Existe sempre uma mutação, uma variante genética associada. E a grande questão é aonde e quando essa variante aconteceu. E ela vai acontecer de duas formas diferentes, né? A variante germinativa e a variante somática, né? Então, eu fiz aqui uma tabelinha para a gente, de uma forma bem prática, para a gente conseguir deixar isso claro na nossa cabeça. Qual que é a diferença entre a herança monogênica, germinativa do câncer, que é associada a síndromes de predisposição hereditária, e aquele câncer esporádico, onde aquela variante é somática, né? Ela aconteceu só naquele tecido onde o tumor está acontecendo. Ainda bem, é a maior parte dos casos de neoplasia que acontecem, de 90% a 95%, são as variantes somáticas. Essa variante, essa mutação, ela não está presente em todas as células daquele indivíduo. Ela não está presente desde a primeira célula da vida daquele indivíduo. Ela está presente só no local do tumor. Depois que você fez a ressecção desse tumor, provavelmente todas as células estão livres, né? Então, é uma ocorrência esporádica, com baixo risco de recorrência, né? Com a herança multifatorial, e não uma herança monogênica, como a gente vê nas síndromes de predisposição. Então, existem alguns detalhes clínicos que a gente observa para tentar, de fato, situar o seu caso, o índice que você está estudando, entre uma posição ou outra, né? Trata-se de uma síndrome de predisposição hereditária, em que essa variante genética ela faz parte da constituição genômica desse indivíduo e está em todas as células desse indivíduo, né? Nesses casos, o tumor, o câncer, a doença neoplásica, geralmente ela ocorre em idade precoce, né? O ponto de corte utilizado geralmente é 50 anos, né? Idade precoce antes dos 50 anos, idade tardia depois dos 50 anos, mas a gente pode, inclusive, ser mais específico, né? A gente avalia qual é a idade média de incidência de um determinado tumor, vou usar aqui o exemplo de mama, quando ele é esporádico. A gente sabe que é entre 60 e 61 anos. Então, tudo que foge disso, mesmo se for depois dos 50, a gente deve acender um alerta, né? A gente deve olhar isso com um pouco mais de carinho. Histologias invasivas. Quando a gente fala de mama, as histologias triplo negativas. Quando a gente fala de próstata, aquela classificação de Gleason acima de 7, que são as histologias mais invasivas, também são mais provavelmente encontradas em doenças germinativas. Históricos familiares muito ricos, né? Também
falam a respeito de variantes associadas à forma germinativa também, mas o histórico familiar vale relembrar que a gente precisa ter muito cuidado com ele, porque a mutação ela começa em algum momento, né? Então, se eu tenho uma síndrome de predisposição, uma variante que está em todas as minhas células, eu posso ter herdado ela de alguém lá atrás pronta, né? Na primeira célula da minha vida, assim que uniu o óvulo, o espermatozoide, formou-se aquela primeira célula, eu já tenho uma variante de predisposição. Ou eu herdei ela pronta de alguém lá atrás, posso ter um histórico familiar muito rico, ou eu fiz essa mutação sozinha. Toda mutação acontece em algum momento. Então, um histórico familiar que não é excessivamente rico, ou até um caso único na família, a gente não pode excluir também a síndrome de predisposição, porque a mutação ela começa em algum momento. E assim como a gente já explanou um pouquinho durante o nosso primeiro momento, quando a gente tem uma síndrome de predisposição hereditária, o segmento médico daquele indivíduo muda, né? Foi feita uma descoberta sobre a constituição genética daquele indivíduo. A gente não está falando só do local onde o tumor aconteceu, a gente está falando de um corpo inteiro, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, quando a gente fala sobre a síndrome de predisposição, existe um gene mutado, então é uma herança monogênica, como a gente já introduziu também na primeira aula, né? E um gene mutado, ele tem um efeito pleiotrópico. O que isso significa? Significa que um único gene ou par de genes produz múltiplos efeitos diferentes em vários sistemas do corpo, em vários órgãos, e que podem ocorrer em diferentes momentos da vida. Né? Então, não é porque naquele momento ali o indivíduo está com um tumor de mama que eu preciso preocupar só com a mama. Eu preciso preocupar com o ovário, eu preciso preocupar com o pâncreas, eu preciso preocupar com a pele, porque o efeito de uma mutação monogênica é pleiotrópico. A expressão de uma variante gênica é pleiotrópica. E a análise do heredograma, né, como a gente já comentou aqui também, é um dos primeiros passos para a gente entender o padrão de herança de um distúrbio monogênico em uma família. Quando a gente fala, então, sobre as síndromes de predisposição ao câncer de mama e ovários e todos os outros tipos de predisposição ao câncer, de forma muito predominante, a forma de herança é a herança autossômica dominante. Né? A gente sabe que cada unidade gênica do nosso DNA, cada alelo, ele funciona em dupla. Né? Ele tem um par, um que veio da mãe e um que veio do pai. As doenças dominantes são aquelas em que se eu tiver um ladinho do alelo alterado, eu já vou apresentar a doença. Né? Então, por isso que essa mutação ela acontece com muita frequência de forma nova, porque eu não preciso unir duas variantes nos dois alelos. Se eu fiz uma única mutação em um lado do meu par de alelos, eu já vou apresentar a doença, né? Muito provavelmente. Vou apresentar a predisposição à doença, que é o que nós estamos tratando hoje. Então, as doenças dominantes, elas correspondem a mais da metade de todos os distúrbios mendelianos, inclusive extrapolando aqui um pouco as doenças de predisposição ao câncer, mas todas as doenças genéticas, né? Como eu já conversei um pouco com vocês sobre a mutação nova, né? Então, a mutação, ela nem sempre é herdada, ela pode ser feita no momento da sua formação, né? No gameta ali de um dos genitores acontece essa variante, e trata-se de um caso isolado, né? E vai ser transmitido para as próximas gerações. Então, não é porque é um caso isolado que eu não preciso fazer aconselhamento genético, tá? Dois conceitos muito importantes quando a gente fala sobre doenças dominantes e sobre síndromes de predisposição ao câncer, são os conceitos de penetrância e de expressividade. São conceitos muito pouco conhecidos em geral, né? E é muito importante a gente entender isso. O que é a penetrância? A penetrância é um conceito de tudo ou nada. Então, eu não posso ter uma falha de penetrância com uma doença leve. A falha de penetrância é a ausência de doença. Então, o que é o indivíduo que passou por uma falha de penetrância? Ele tem uma variante dominante, monogênica, e ele não apresentou doença. Isso pode acontecer? Pode. Nós estamos falando de síndrome de predisposição. Nem todo mundo que tem predisposição tem doença, é só uma predisposição, né? Então, quando a gente fala de síndrome de predisposição ao câncer, grande parte tem penetrância incompleta. Pessoas
vão ter a alteração genética associada à predisposição e não vão manifestar câncer durante a vida. E isso a literatura traz esse dado para a gente. Você quer estudar determinado gene, qual é a penetrância? Se você quer estudar determinada variante, você encontra qual é a penetrância dessa variante. Se você tem ela, qual é a chance de você ter uma alteração, né? E o conceito de expressividade, ele está dentro da penetrância presente, porque para eu ter uma expressividade, eu preciso ter doença presente. E a gente observa também nas síndromes de predisposição ao câncer que a expressividade é variável entre genes, entre variantes e entre famílias. Então, se um indivíduo numa família teve uma doença muito grave, muito invasiva, o outro indivíduo ele pode ter uma expressão diferente, uma expressão mais branda, mais leve. Se um indivíduo teve uma expressão leve, não significa que todo mundo vai ter uma expressão leve, pode ter uma expressão mais grave, tá? Eu trouxe aqui também 2 exemplos dos heredogramas, né? Na parte superior da minha tela tem um heredograma típico de uma doença autossômica dominante, em que homens e mulheres são afetados, não tem salto de gerações, né? E aqui embaixo um heredograma de um caso índice, né? Um caso único na família, que também a gente não pode excluir a possibilidade de um diagnóstico de síndrome de predisposição ao câncer. Agora aqui passando para o outro ponto né, das nossas extremidades, então quando a gente não está falando de uma doença monogênica, a gente está falando de uma doença multifatorial, né? Então quando o paciente chega para mim com um diagnóstico de câncer precoce, eu quero situar ele. Eu acho que ele tem uma herança monogênica ou acho que é uma herança complexa, esporádica e multifatorial? Né? A gente fala tanto sobre doença complexa e multifatorial, será que a gente realmente sabe como ocorre essa herança complexa e multifatorial, né? Então, a gente observa não só no câncer, mas em outras doenças também, hipertensão, diabetes, etc., etc., que existem famílias que, às vezes, você estudou, você fez um painel multigênico, não tem variante, mas inúmeras pessoas têm câncer, né, na mesma família. Mas por que isso acontece? Por causa da herança multifatorial e complexa. Então, a gente observa que esses distúrbios que se agrupam em famílias, eles não estão associados a um gene, a um locus. Eles estão associados a fatores que são a genética, mas eles são poligênicos. Então, eu não estou falando mais de um gene, eu estou falando de pequenas influências de inúmeros genes que juntas, associada a essa interação gene-gene, em associação com o ambiente, que a gente sabe que o ambiente ele causa mutações epigenéticas, né? Isso é a herança multifatorial. Então, tem a ver com a sua genética, sim. Quando é multifatorial, não significa que eu excluí a genética. Tem a ver com a genética, com a herança poligênica, com a interação gene-gene e a interação gene-ambiente, né? E tem um conceito muito importante dentro do conceito da herança multifatorial, que é o conceito da agregação familiar, né? Então, assim, a gente observa que pessoas de uma mesma família, elas compartilham genes. E a gente não está falando de uma herança poligênica. Então, eu compartilho inúmeros genes com meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão. Então, eu tenho um risco muito maior de ter uma doença de herança poligênica quando eu tenho vários familiares afetados, né? Irmãos monozigóticos, gêmeos idênticos, compartilham o mesmo alelo em todos os locos. Pais e filhos e irmãos compartilham 50% dos alelos em todos os locos, né? Então, quanto mais próximo é um parentesco entre 2 indivíduos em uma família, mais alelos eles compartilham, né? Herdados aí de antepassados em comum. E se determinados alelos aumentam a probabilidade de desenvolver doenças, eu provavelmente vou ter uma chance maior de desenvolver determinada doença se eu tenho muitos parentes afetados, né? Então, parentes compartilham genes. E uma questão aqui que eu acho que é um detalhe fundamental: famílias compartilham não só genes, mas eles compartilham o ambiente, né? Famílias compartilham hábitos, compartilham costumes, compartilham culturas. Então, isso é a agregação familiar associada à herança multifatorial de qualquer doença associada ao câncer, quando a gente não faz um diagnóstico monogênico, tá? Então, agora passando aqui para uma segunda parte da nossa conversa, falando sobre essas heranças monogênicas, principalmente associadas a síndromes de predisposição à mama e ovário. Então,
Então, o efeito pleiotrópico dessas variantes associadas à predisposição de mama e ovário, elas envolvem mama, ovário, pâncreas, próstata e pele, principalmente, né? Como a gente já entendeu um pouco as diferenças entre a herança monogênica e a herança multifatorial, a gente já consegue ter uma visão muito clara de qual é a indicação da testagem molecular. O histórico familiar, né? Muito importante, mas como eu disse para vocês, não deixem de considerar a testagem molecular e a avaliação genética, se for um caso índice. Múltiplas neoplasias primárias, independente da idade, independente do sítio primário, tem que fazer uma investigação molecular germinativa, né, para a gente procurar essas alterações monogênicas. O diagnóstico da idade precoce, né, como a gente já conversou. E quando a gente fala aqui de mama, principalmente aquela imunohistoquímica triplo negativo, né, que não tem receptores hormonais, que não tem receptores para estrogênio e progesterona. A metodologia para essa nossa avaliação germinativa, o mais indicado são os painéis multigênicos, porque existem os genes principais, né, que a gente conhece, BRCA1, BRCA2, TP53. 2 minutos, Bárbara. Oi, 2 minutos, né? Vou agilizar aqui para gente. Então, mas a gente conhece que tem os genes principais, mas existem vários outros genes. Aqui eu fiz uma separação entre aqueles genes que a gente considera de alta penetrância, aqueles genes que a gente considera de baixa penetrância. Eu destaquei em avermelhado aqui no nosso slide os genes de alta penetrância apenas para mama, e destaquei em esverdeado os genes com alta penetrância só para ovário, e esses que estão em preto, eles são os que têm alta penetrância tanto para mama quanto para ovário. E os genes de baixa penetrância são os que estão citados logo abaixo. Quando a gente avalia uma alteração monogênica, a gente tem que avaliar sempre o gene e a variante, né? Então, dentro de um gene podem ocorrer inúmeras variantes diferentes. Então, falando aqui, então, sobre o momento em que a gente encontra uma variante patogênica ou provavelmente patogênica em um BRCA. O NCCN, ele traz para a gente como deve ser o segmento médico dessas mulheres afetadas, porque elas têm um risco não só para a mama, mas para esses outros órgãos também, que eu citei para vocês. Eu não vou explanar para vocês, né, até porque o nosso tempo está curto, mas isso tudo tem um referenciamento aqui embaixo, a gente encontra no NCCN. Mas, assim, existe um segmento muito específico para mama, com indicação de discussão sobre cirurgia profilática, de tecido mamário, de salpingoforectomia. Temos estudos recentes que sugerem também alterações de útero. Então, a histerectomia já está sendo considerada. Essas mulheres, elas têm um risco muito grande para um segundo tumor primário de mama, caso não seja feita a mastectomia. Um risco aí que varia de 40% a 80%. E tem um risco para ovário também. Então, após essa discussão toda de prole, de vida reprodutiva, deve ser considerada essas cirurgias profiláticas também, tá? Manejo para homens. Então, homens também podem ter câncer de mama. Homens também têm tecido mamário. Então, o homem, ele deve iniciar, o homem afetado, né? Ele deve iniciar a avaliação com o autoexame das mamas e o segmento com o mastologista a partir dos 35. A mamografia só é indicada para homens com ginecomastia a partir dos 50 anos ou 10 anos antes de um tumor mais precoce que tenha ocorrido naquela família. E o screening de próstata aqui para o homem afetado com BRCA1 mutado, ele é um pouquinho antes da população geral, ele inicia aos 40 anos. E o screening aí que fica em comum para homens e para mulheres é a avaliação dermatológica, que existe um risco para melanoma cutâneo. Então, tem uma indicação de uma avaliação pelo dermatologista que vai avaliar ali todas as pintinhas e tentar trabalhar tirando as lesões pré-malignas, que é assim que a gente trabalha, né? Evitando que o câncer aconteça, trabalhando na lesão pré-maligna. O screening de pâncreas teve uma mudança recente muito interessante. Até pouco tempo atrás, a gente não trabalhava com evidência para screening de pâncreas. A gente trabalhava, assim, com provável benefício clínico. Há pouco tempo atrás, né, saiu um estudo que mostrou que a colangiopancreatografia por ressonância, ela alterou os diagnósticos de tumor de pâncreas, sendo que 75% a 90% são ressecáveis ao diagnóstico. Isso é um avanço muito grande. Então, hoje a gente tem uma indicação clara
para screening de pâncreas em BRCAs mutados. Aconselhamento genético, né? Todo mundo tem um risco para filhos de 50%. E a gente pode utilizar de técnicas de reprodução assistida para evitar que essa variante, essa mutação, ela seja passada para filhos de um casal que tem desejo de se reproduzir, que descobriram essa variante antes de ter filhos e não querem expor os filhos a essa variante, né? Então, existe essa possibilidade de diagnóstico pré-implantacional para a gente evitar que essa variante seja passada para frente. Todo mundo que tem essa variante tem direito de saber disso, né? E para finalizar, esse é o nosso último slide. Coloquei aqui até um fantasminha, né? Porque é o fantasminha da variante de significado incerto, é o fantasma da VUS. Ninguém gosta de ter um resultado de uma variante de significado incerto em um teste molecular. Porque a variante de significado incerto é aquela que a ciência não sabe te dizer se ela é ou não associada a uma síndrome de predisposição ou é uma variante benigna. E o que a gente tem que levar em conta, que é muito importante nesses casos, é que muitas vezes a variante ela é classificada como de significado incerto porque ela é pouco conhecida, porque ela é muito rara. Então, não deixe de estudar essa variante, não deixe de entender essa região. É uma região altamente conservada? É uma região onde tem muita variante? É uma região essencial para a vida? E essa variante? Será que essa variante ela é emiscência, ela é nonsciência, ela gera uma proteína truncada? Então, a variante de significado incerto ela não deve ser deixada de lado. Ela deve ser estudada, ela deve ser jogada em banco de dados. E você nunca deve deixar de ficar atento em relação às classificações, às reclassificações. Toda variante de significado incerto, em algum momento, ela vai ser reclassificada, ou como patogênica ou como benigna. Né? Então, um indivíduo que tem uma variante de significado incerto no seu exame, ou então se você tem um paciente com uma variante de significado incerto, não deixe de encaminhar para o geneticista, porque o geneticista ele vai ficar atento para essas variantes de reclassificação, e para esses detalhes muito específicos da biologia celular que podem dizer um pouco sobre o impacto dessa variante, apesar dela ser classificada como de significado incerto. Então, não deixe de encaminhar para o geneticista. Né? Muito obrigada. Se tiverem dúvidas, ao final a gente esclarece. Muito obrigada pela atenção de todos.